Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Amém? Aleluia. 1 Reis, capítulo 2. Que Deus abençoe toda a igreja aqui presente, toda a igreja que nos vê pelo YouTube e as demais plataformas digitais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior. Toda vez que me apresento, eu tenho que falar meu nome completo, porque as pessoas... tem o nome do pai dele, né? Mas meu pai chamava Antônio José Lopes. E eu sou o Júnior Guilherme Lopes. Então, de fato, eu sou o Júnior. Glória a Deus. Júnior Lopes, Júnior Guilherme Lopes. Glória a Deus pelo convite. Ao Josiel que nos assiste em casa, muito obrigado. Josiel é da velha guarda. Cantamos na mocidade juntos. Que Deus abençoe sua vida, Josiel, Cris. Glória a Deus. Aos pedidos de oração que ele, nos fez. Que Deus possa abençoar, ouvir e responder com fogo do céu. Amém? Aleluia. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 2, os versos de 1, 2, 3 e 4, apenas 4 versículos para nossa meditação. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Eu vou ler na NVI, porque quando eu leio a minha Bíblia, que é revista atualizada, parece que é outro texto. Então eu vou ler na NVI, que é uma versão mais popular aqui na igreja, no qual nós usamos. Glória a Deus. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Em outras versões fala, de todas as gentes. Vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você, aleluia, assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. 4 e último, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Aleluia. O tema da nossa mensagem é: obedecer é prosperar. Obedecer é prosperar. E nós vamos ver aqui, pelo texto onde nós lemos, que a obediência é a verdadeira prosperidade, Ter Deus ao nosso lado é obedecer a sua palavra. Ter Deus confirmando as promessas é obedecer a sua palavra. Amém? Quando nós olhamos para alguns personagens da Bíblia Sagrada, nós olhamos para Abraão, o quanto foi duro Abraão obedecer. Algumas vezes parece loucura o que Abraão fez com aquilo que era mais precioso para ele, seu filho. Agora o Senhor pede de volta, e Abraão vai até o último nível da obediência e entrega o seu filho ao Senhor em sacrifício, como nós conhecemos o texto. E Abraão prosperou porque obedeceu. Quando nós olhamos para outro personagem, o Jó, ele também passou por muitas coisas, simultaneamente muitas coisas que não sei se eu teria condições de manter-me firme na presença do Senhor, diante de tudo que ele passou. Porque a gente perde o emprego, a gente fica com uma gripe, e a gente já alguma situação que abala a nossa estrutura emocional, já abala um pouco, atinge a nossa fé.
Imagina a vida de Jó. Mas Jó prosperou porque obedeceu. Ele prosperou muito mais porque obedeceu. Então, obedecer é prosperar. Quando nós olhamos para Daniel e aqueles 3 jovens ali, prosperaram diante daquele reino, prosperaram diante do rei, prosperaram ali na Babilônia, porque obedeceram. Nas provações daquele jovem, a provação aquela que ele entendeu que era a morte, que era o fim, né? Eu vou conhecer o Senhor amanhã, quando me jogarem na cova dos leões. Os leões vão me devorar. E de repentemente, os leões, oh glória a Deus, os leões viram uns gatinhos e não sei se viu Daniel, se simplesmente o cheirou ou se, não sei o que aconteceu. Mas da obediência provém um milagre e a vida daquele jovem é preservada pela obediência. Aleluia. Assim também os seus amigos, quando foram jogados na fornalha de fogo. Hoje quero despedir aqui agora, né? Acredito que ali nas redes sociais, um abraço aí pro meu primo, lá de São Paulo, um abraço aí para minha família, eu estou indo embora, viu gente? Amanhã eu vou entrar ali na fornalha de fogo. E aqueceram 7 vezes mais que aqueles que estavam na porta da fornalha estavam ali sendo consumidos pelo calor daquele fogo. Eu conheço calor de 300 graus, né? Então eu imagino que eu conheço, trabalho, né, num setor da empresa lá onde tem 300 graus, então eu conheço um calor, quando eu passo perto, aquilo é arrepiante. Então imagino a fornalha aquecida 7 vezes mais, acredito que devia estar muito mais calor do que eu conheço, do que talvez muitos conhecem. E aqueles jovens também, por obedecer a Deus, tiveram as suas vidas, os seus sonhos preservados. Amém? Aleluia. A gente olha também para Jesus, o custo da obediência até a morte de cruz. E Jesus também prosperou e hoje nós estamos aqui por causa da obediência dele, de um propósito que ele foi firme. A obediência é prosperar. Amém? Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto onde nós lemos, eu me lembro de quando eu era mais jovem, hoje já estou com 3,6, e quando eu tinha a idade de vocês, né, ao CT Jesus eu tinha 16 anos, e quando falavam para mim que Deus tinha uma promessa na minha vida, que Deus me usaria muito, eu ficava, como assim Deus vai me usar? Como que é essa promessa? Eu não entendia, parecia que havia algumas pequenas escamas, acredito que pela idade, né? Aí eu enxergava a promessa de Deus, mas de forma ofuscada, sabe? Eu enxergava a promessa quando eu estava com dificuldade de abrir a Bíblia ali, com esse tempo escuro. Eu falei, tem idoso aqui na plateia, acende essa luz aí, eu quero ler aqui. Aí, eu enxergava as promessas meio ofuscada. Hoje, um pouco mais maduro, 36 anos, eu vejo esta promessa na minha vida, aquilo que foi dito lá atrás, mais da metade da minha vida, lá atrás, aos 16, 17 anos, eu não entendi direito, mas hoje eu vejo com uma clareza. Hoje, aquela coisa ofuscada, hoje parece que tem um farol de milha nas promessas que Deus me prometeu. Porque eu não conseguia entender, eu não conseguia sentir as promessas de Deus quando eu tinha a idade de muitos de vocês. Mas hoje eu enxergo com clareza. Então o Senhor me fez lembrar, né, da minha trajetória, no qual, assim como a de vocês, assim como a de todos nós, até que o Senhor resolva nos chamar, independente da idade, eu observo que nós temos que empreender uma energia muito grande, uma força absurda para poder obedecer, porque o mais fácil é desobedecer, o mais prático, o mais simples é obedecer, é um sacrifício menor, né? É desobedecer. Agora, para obedecer, nós precisamos de empreender uma energia física, emocional, e precisamos da ajuda espiritual para que possamos suportar as lutas aqui na terra. As nossas dificuldades,
a carnalidade, aquilo que o mundo tenta nos impor. Aí eu lembro daqueles 3 jovens que, quando eu era mais jovem, eram os meus personagens preferidos. E aqueles jovens suportaram a fornalha, suportou a cova dos leões e obedeceu. Eu também vou obedecer. Eu me apegava naqueles jovens. Jovem pode obedecer. Eu me apegava a José. Jovem pode fugir do pecado. Então eu também vou fugir do pecado. Eu também vou ter vitória como José teve. Eu também vou ter vitória como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego teve. Eu me apegava nessas promessas. E até aqui eu posso erguer um memorial. Até aqui me ajudou o Senhor. Semana passada, um sobrinho fez 20 anos e de Belo Horizonte veio para cá, fizemos ali um churrasquinho ali. E ele com 20 anos, eu aproveitei a oportunidade para poder passar um pouco de experiência para ele. Ele serve ao Senhor também, para a glória de Deus. Falei: João Pedro, quando eu tinha a sua idade, rapaz, eu não imaginava que o Senhor era tão fiel assim. Hoje, eu sabia da fidelidade, compreendia um pouco. Mas hoje, João Pedro, eu enxergo essa fidelidade de Deus com muito mais clareza de quando eu tinha a sua idade, 20 anos. E ele ficou assim me olhando. Por quê? Por quê? Porque a idade vai nos trazendo algumas experiências. A gente vai vendo muitas coisas e nós vamos aprendendo. Os textos bíblicos que outrora a gente lia e não entendia, agora nós entendemos, porque nós já vivemos muitas coisas aqui. Já passamos muitas coisas, tivemos muitas experiências de vida, né? E pela misericórdia eu tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas. E a gente vive uma experiência fantástica quando nós cuidamos de igrejas, cuidamos de pessoas. Então, tudo isso que nós vivemos e passamos vai trazendo uma experiência, uma bagagem de fé. Hoje, João Pedro, a minha fé é muito mais madura. A minha fé é muito mais forte do que quando eu era jovem. E eu me apegava nesses personagens, porque eu entendia que estávamos no mesmo nível, né? Então, se eles conseguiram, eu também, né, iria conseguir. Então eu me apegava e pela misericórdia do Senhor, aqui estamos. E eu me lembro, assim como até hoje, mas de forma diferente. Nós precisamos empreender uma energia, uma força muito grande para obedecer. Como é difícil obedecer. Por isso é que às vezes temos esse sentimento do filho que quer ir. Como aqui a visão da Camila, né? Aquele filho que quer ir. Mas nós optamos: Senhor, eu quero ficar. Mesmo com um coração pesaroso, eu quero ficar, Senhor. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E o Senhor nos dá esta condição de hoje, ser esse filho que fica para ter as experiências junto do Pai. E verdadeiramente, nada paga o preço de ter o Senhor ao nosso lado. Quando nós olhamos para esse texto de 1 Reis, nós vemos aqui o rei Davi, no verso 1, quando ele diz: quando se aproximava o dia da sua morte. Agora eu vou ler na minha versão aqui. Quando aproximava o dia da sua morte, ele, percebendo pela idade, ele dar instruções ao seu filho Salomão. Ele dá instruções. Eu vejo aqui um pai aconselhando o filho, orientando o filho os caminhos que ele deveria tomar, as decisões que deveriam tomar, os caminhos que eles deveriam seguir. O desejo de um pai, agora na sua partida, que o filho continue reinando e que também tenha sucesso diante daquele povo. Um pai que deseja que o filho vá bem. Eu já sou pai, desejo que a minha filha tenha uma vida abençoada, um presente, um futuro abençoado. E imagino aqui o Davi aconselhando: ó, vou embora, mas eu vou tomar o caminho de todos os mortais, mas uma coisa eu te falo: seja forte,
Davi sabia que na vida, né, Salomão haveria de tomar muitas pedradas. Haveria de ter que, como numa estrada, dirigindo um carro, né? No plano nós podemos acelerar, que a estrada você vai com uma velocidade maior. Mas de vez em quando tem um buraco, aí você tem que frear. Aí o carro devagarzinho passa por aquele obstáculo, mas tem lugares que tem que voltar para a primeira, para dar conta de subir. Aí depois você desce, é uma estrada que tem obstáculos. É assim que o pai do rei Davi estava querendo instruir o seu filho, mostrando alguns caminhos, para que ele pudesse errar menos. Então ele diz: meu filho, obedeça a palavra, os estatutos, os preceitos, para que você possa prosperar em tudo que você fizer. Ele estava aconselhando o seu filho. Aqui eu vejo o poder do aconselhamento, o poder de uma conversa com alguém espiritual, com alguém de Deus. Eu vejo aqui o poder de uma conversa, o quanto é edificante conversar com alguém que tem experiências com Deus e que não faz disso um obstáculo para olhar de cima, né? Eu sou mais experiente que você, mas que nós somos nivelados e que essa experiência seja passada um para o outro. Como é edificante conversar com alguém que sente empatia por nós. Como é construtivo receber um conselho. Não fique ansiosa, não fique nervoso. Deus vai, como é bom ouvir essas palavras. Por isso que a palavra repete muitas vezes, mais de 300 vezes, mais de 365, já ouvi um estudo, não temas. Nós temos um não temas por dia. Não temas, não temas, não temas. Porque é mais fácil parar. Não temas porque eu sou contigo. Mas é difícil perceber isso. Não é tão simples entender, compreender e aplicar isso nas nossas vidas. Mas um pai preocupado aconselha o seu filho, chama ele e tem com ele uma conversa edificante. Ser forte, porque a vida não é fácil. Ser forte, Salomão. Ser forte, Maria, Bruna, Camila. Ser forte. Ser forte. Porque a vida não é fácil. O ditado popular: a vida não é um mar de rosas. A vida reserva para nós cada situação, que é situação de cova dos leões. É situação de fornalha de fogo. É situações de ter que entregar ao Senhor tudo aquilo que nós temos, como fez Abraão. Tem situações que perdemos tudo, como Jó. Mas nós temos que ter a fé que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso que nós temos uns aos outros. Porque tem dia que eu não quero orar, aí eu mando uma mensagem, ou até mesmo recebo, até mesmo antes de eu pedir oração para alguém, alguém já manda um WhatsApp: eu estou orando por você. Eu orei por você ontem antes de dormir. Às vezes acontece assim, né? Uns amigos malucos mandam mensagem de madrugada falando que está orando pela gente. Porque tem dia que a gente não quer orar, e eu ora por mim aí, que hoje eu não estou... Meu sentimento misturou tudo aqui, eu não estou com vontade de orar, não. Tem dia que a gente não está com vontade de... Tem dia que a gente não tem forças. Tem dia que a gente tem vontade, mas não tem forças. Tem dia que está tudo junto, que se a gente dizer, monte, vem para cá, ele vem. Mas tem dia que não temos forças para orar, não temos forças para suplicar ao Senhor. Obedecer também é prosperar. Por isso que nós temos que orar. Eu costumo dizer que a oração existe, eu acredito que tem um grande banco de oração. O dia que eu oro muito, vale para aquele dia que eu estou com menos vontade de orar, eu não tenho forças para orar. Aí aquele banco tem lá um saldo, aí naquele dia eu subtraio o saldo do banco da oração lá, porque naquele dia ou naquela semana foi complicado para mim, eu não consegui. Mas nós precisamos de pessoas.
Não deixe para falar as coisas que estão destruindo você espiritualmente tarde demais. Converse com alguém. Já tem muitos dias que eu não estou com vontade de orar, não estou perdendo a vontade, estou perdendo o prazer de fazer isso, fazer isso com tanto prazer, agora não tenho tanto prazer mais. Converse com alguém. Era essa conversa que Davi estava tendo com Salomão. Seja forte e seja homem. Seja forte, seja corajoso, porque a vida não é fácil, meu filho. Era o conselho que Davi estava deixando para o seu filho Salomão. Porque no caminho tem muitas distrações, Salomão. Seja forte. Porque no caminho, Salomão, existem muitas vozes. Porque no caminho, a estrada é cheia de imperfeições, Salomão. Por isso você tem que ser forte. Para resistir a ciladas do inimigo, Salomão. Por isso que você tem que ser forte. É uma batalha espiritual. Por isso que nós precisamos sermos fortes. Mas até no dia da nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, como diz as palavras de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. No verso 3, eu vejo o rei Davi falando com Salomão. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Olha aqui que interessante. Davi usou o termo seu Deus, que é o mesmo Deus do seu pai, que é o mesmo, porque cada um tem uma responsabilidade. Davi estava passando. Salomão não poderia ficar na aba espiritual do seu pai que estava passando. Então olha só a responsabilidade nas palavras de Davi: obedeça ao seu Deus. Obedeça o seu Deus, o seu Senhor, aquilo que Ele exige. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Aleluia, glória a Deus. Uma receita que não é tão simples de executar, porque obedecer é difícil. Em todas as idades, jovens, adulto, maduro, terceira idade, obedecer é um sacrifício de toda a humanidade. Não pensa que é mais difícil para vocês nessa faixa etária que vocês estão vivendo. É difícil para todo mundo. Guarde a palavra. O salmista, no Salmo 119, não sei se é o próprio Davi que escreveu, verso 11, ou se é um salmista anônimo, fala: escondi, né, ou guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a palavra no meu coração, Salmo 119, 11, para não pecar contra ti. Guardar a palavra foi o aconselhamento de Davi. Ande, obedeça ao Senhor, assim prosperarás em tudo. Glória a Deus. Eu vejo no versículo 4, o Senhor falando que se Salomão obedecesse, se os filhos de Salomão continuassem obedecendo, o reinado de Davi, não faltaria rei para o trono em Israel. Eu vejo o Senhor guardando, irmãos, as nossas gerações vindouras. O Senhor preocupado em guardar a descendência de Davi, a descendência de Salomão. O verso 4 mostra para nós um Deus futurista. Se eles obedecerem, vou guardar eles também, assim como guardei a Davi. Deus cuida, para quem já é pai, já é mãe, Deus cuida dos nossos filhos. E para quem não tem, Deus cuidará. Deus já está olhando para a sua semente. É difícil entender, porque às vezes, não tenho namorado ainda, não sou casado ainda, eu ainda não tenho nem perspectiva disso. Mas Deus já está cuidando da sua semente, você pode ter certeza disso. O texto fala
Se você obedecer, Ele vai abençoar as nossas gerações. Olha o impacto. Irmãos, obedecer é prosperar. Até nas gerações vindouras. Nesta vida e nas gerações vindouras. Nós vamos observar que o Senhor fala isso com Salomão: se obedecer a sua descendência não faltará rei no trono de Israel. E nós vamos ver a trajetória de Salomão. Salomão começa muito bem, faz muitos sacrifícios, Deus visita Salomão, aquela oração maravilhosa: não quero riqueza, não quero poder, mas quero sabedoria. Deus então derrama sobre Salomão uma sabedoria tamanha, sabedoria grandiosa. Era o homem mais inteligente do mundo da época, era Salomão. E nós vamos ver isso aqui nos textos. Salomão começa então fazendo grandes coisas, inclusive a casa do Senhor e a casa dele. O Senhor permite que Salomão edifique o templo. O primeiro templo físico daquele tempo foi Salomão que construiu, e nós conhecemos bem a história. Durante 20 anos, Salomão construiu o templo e a casa dele, a casa do rei. Nós vamos ver também que Salomão diz o verso 4, o capítulo 4, verso 30 de 1 Reis, que Salomão era o homem mais sábio do Oriente e também entre os egípcios. Nós consideramos os orientais bem futuristas, muito mais avançados, eles parecem que são mais inteligentes que nós. Fato que nós temos essa sensação, eu sinto isso. Eles pensam muito na frente, são muito futuristas. Era um povo do Oriente. Salomão era mais sábio do que os do Oriente, do que os egípcios naquelas construções sem tecnologia, e fazia aquela coisa toda. Salomão era o homem mais sábio da época. No entanto, que 1 Reis 10:10, a rainha de Sabá sai da sua terra e vai até Salomão para poder lhe fazer perguntas, para poder questionar algumas coisas. E diz o texto em 1 Reis 10 que a rainha ficou tão fascinada com a inteligência de Abraão, que ia olhando ali a prosperidade do seu reino, ela deixou ali muitos tesouros, muitas pratas, muito ouro, deixando ali muitas coisas, muitas pedras preciosas, especiarias, abundância de ouro, na qual Salomão não havia recebido uma oferta daquele tamanho ainda. Olha que ele já estava construindo o templo. Olha que o rei Davi começou a juntar ali algumas coisas muito antes dele morrer. Por causa da sua inteligência, por causa da sua obediência, Deus toca no coração da rainha de Sabá e ele leva uma oferta em abundância para ele. Porque ela percebeu que aquele homem era muito sábio de fato e o seu reino era próspero. E ela declarou isso em 1 Reis 10. Mas Salomão fez algumas alianças, casando com mulheres estrangeiras. 1 Reis 3 casa com uma egípcia. E 1 Reis 11, lá fala que ele casou com Azed, no qual Deus havia falado: não casa com mulheres estrangeiras, porque elas vão perverter o seu coração. Depois vocês lerem lá 1 Reis 11, versículo 3 ali aproximadamente, elas vão perverter e mudar seu coração. E de fato o coração de Salomão foi mudado por causa das alianças que ele fez ali, casando com aquelas mulheres e fazendo alianças com esses povos. Postes ídolos então começam a ser erguidos ali no meio do povo de Deus para adorar outros deuses. E Deus começa a falar com Salomão que Salomão estava tomando decisões erradas, que Salomão estava deixando de obedecer. E Salomão começa um declínio. Na leitura nós vamos perceber isso. Salomão começa um declínio a partir do capítulo 11 ali, quando Deus fala que ele levantaria um outro rei no lugar de Salomão, ia preservar ele em vida, mas assim que ele morresse, e levantar um dos filhos dele, e Jeroboão, da tribo de Efraim. E Deus fala que iria dividir o reino quando os filhos tomassem posse. Tudo isso nós conhecemos na história.
teve consequências desastrosas. Um homem próspero, inteligente, ele era próspero e inteligente quando estava obedecendo. Obedecer é prosperar. Então veio uma decadência espiritual, veio uma decadência material, o seu reino foi dividido. E o Senhor começou a levantar outros reis após a morte de Salomão. Jeroboão mesmo, filho de Nebate, da tribo da terra de Efraim. E Deus fala a mesma coisa com Jeroboão: você vai assumir aqui no lugar de Salomão. E ali já divide, que Jeroboão ia ficar com 10 tribos. Mas se você obedecer, também você será próspero. E os reis começavam bem, primeira e segunda reis, retrata bem as histórias dos reis de Israel, que começavam bem, mas de repente, não tinham uma trajetória de sucesso pleno, porque no meio do caminho deixavam de obedecer. Então eles deixavam de prosperar. Os seus reinos eram divididos, adversários eram levantados, nações vizinhos vinham para tomar a sua terra, o seu alimento. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas que nós já conhecemos. Obedecer é prosperar. Então nós podemos ver como que é a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Como que Deus, Ele exige de nós. Como disse lá no texto onde nós lemos, obedeça ao que o Senhor, capítulo 3, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. E obedecer é muito difícil, temos que empreender uma energia muito grande para obedecer, mas quando nós obedecemos, nós prosperamos, e não é o lugar que me faz obedecer mais, que me faz obedecer menos. Nós vamos ver Adão e Eva deixando de obedecer no jardim, num lugar extraordinário, perfeito. Nós vamos ver os jovens, no qual nós já citamos aqui, obedecer a Deus no meio de um cativeiro de provações, longe de sua terra, longe de sua casa, longe de sua família. Nós vamos ver que os reis, que relata aqui toda o primeira e segunda reis aqui, crônicas também, vai falar de algumas histórias ali, de reis que pararam de obedecer e pararam de prosperar. O segredo é prosperar, o segredo é obedecer para prosperar. Se a gente quiser e deseja uma vida próspera, começa na obediência. Uma vida próspera começa na obediência. Como foi difícil obedecer na minha juventude, como foi difícil me manter de pé na presença de Deus. Como foi difícil, muitas orações, semana inteira jejuando, orando, buscando a Deus, subindo aos montes, como uns loucos aí, glória a Deus. Sobra um monte de madrugada, num frio desse. Glória a Deus pela vida desses jovens. Os reis começavam bem, mas não tinha aquela continuidade. E o Senhor hoje quer falar conosco, que nós precisamos prevalecer, continuar obedecendo, mesmo quando nós enxergamos meio ofuscado as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Mesmo quando nós lemos e às vezes não entendemos, o Senhor, Ele deseja que nós obedeçamos. Mateus diz que está lendo Apocalipse, diversas vezes fala ali, a igreja de Éfeso, as igrejas da Ásia de modo geral, obedecer até o fim, né? Prevalecer até o fim, ficar firmes até o fim, porque só assim que vai herdar a vida eterna, a coroa da vida. E lá usa vários termos, que são vários versículos. Obedecer, ser valente até o fim, mesmo que quando a nossa fé seja provada, seja testada. Para a gente poder concluir, quero ler Salmo 37. O Salmo 37 fala da revelação da Camila aí, ó. Eu ia ler só uns versículos, mas vou ler a partir do verso 1.
Camila viu dois jovens, né? Um que fica, um que vai, né? Sentiu isso muito forte no seu coração. Olha só o que diz o início do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Isso passa no coração, no nosso coração, né? Ah, eu vou fazer igual o meu amigo tal. Eu vou namorar todas as meninas. Ah, eu quero experimentar. Ah, eu vou namorar todos os meninos. O branquinho, o moreninho, o ruivo. Eu vou namorar todos os meninos. E assim, fazer igual a minha prima, igual ao meu amigo, igual. Passa isso no coração. Sentimos isso no coração. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero ler mesmo, é o 25, só citei isso por causa que a Camila citou. O salmista Davi aqui dizendo, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Na versão NVI, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Na sexta-feira passada, o Marcos falou sobre legado, falou muito bem aqui sobre legado. Olha só a experiência de Davi. Eu fui jovem, já não faltava o pão para os justos daquela época. Hoje, olha a continuidade da promessa, olha só a visão do rei Davi. Eu fui jovem e agora sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é fidelidade de Deus para aquele que obedece. Isso é fidelidade. Quando eu era jovem, Davi falando, eu não via os justos mendigar o pão, nem a sua descendência. Agora sou velho. Uma ideia de continuidade, obediência. E ele estava contemplando de que Deus cuida, no presente e no futuro, a sua descendência. Olha a preocupação que o Senhor tem lá na frente. Que Deus fiel é esse? É o Deus que nós estamos adorando e glorificando, e é o Deus que nós continuaremos adorando, amém? É o Deus que nós continuaremos obedecendo. Aleluia. Então que nós possamos, em nome de Jesus, guardar essas palavras em nossos corações. Obedecer é prosperar, mesmo quando me custar algumas coisas. Mesmo quando me custar algumas coisas, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu vim do mundo, mas porém não conhecia o mundo. Deus não me permitiu que eu experimentasse as coisas do mundo. Quando eu estava começando a conhecer essas coisas, ter cabeça para isso, o Senhor falou assim, vem para cá. E de lá para cá, pela misericórdia de Deus, muitos aconselhamentos eu precisei. Eu não gostava de crente, porque crente falava comigo assim, se você não obedecer, rapaz, na minha época era um evangelismo agressivo, se não obedecer, você vai para o inferno, hein? Rapaz, eu não queria ir para o inferno, mas também não queria ir para a igreja. Eu te pegava a birra dos crentes e falava, eu nunca vou ser um crente desse jeito aí, não quero ser crente não. Aí a primeira vez que eu fui numa igreja, na época já namorava, eu mais a Paula já namorávamos e aí nós aceitamos Jesus no mesmo culto. No mesmo culto nós aceitamos Jesus e pela misericórdia de Deus já vai mais para uma década e meia, né amor? 17 anos aí, por aí, né? 16 anos. É muito tempo. Mais da metade das nossas vidas servindo ao Senhor. Não foi fácil, mas o Senhor nos deu vitória. Hoje vocês podem enxergar ofuscado, né? Mas quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ver com mais clareza.
Simplesmente obedeça, vocês vão ver o que Deus vai fazer nas vossas vidas. Porque Deus fez na minha vida um monte de coisas extraordinárias e vai fazer na sua também. Talvez você não consiga enxergar isso hoje por muitos fatores, mas Deus vai fazer, Ele é fiel. A palavra que nós acabamos de ler e de meditar fala que Ele é fiel até nas gerações vindouras, se tão somente nós obedecermos. Amém? Fique firme. Vai no peito e na raça, mas não abandona. Vai mancando, mas não para. Diminua a velocidade, mas não para. Peça oração, grita por oração, mas não para. Não deixe nada parar a sua fé, meu irmão. E seja sensível. Quando você perceber isso, vai para o meio dos jovens e vai orar. Quando você perceber isso, seja sensível. Não deixe o barco furar para poder encostar no cais e pedir socorro. Porque se furar lá no meio, não consegue chegar no cais e afunda. Amém? Obedecer é prosperar. Que Deus abençoe a igreja.